Olá! Hoje estamos gravando aqui na tarde desta terça-feira, 24 de agosto de 2021. Eu venho mais uma vez agradecer àqueles que me apoiam, àqueles que me discordam, mas escrevem, comentam de forma educada. E também venho comentar um pouco aqueles que não usam os bons modos para se dirigirem a mim. Reclamam muito que eu sou velho. Eu sou. Desculpe, mas eu sou velho porque eu sobrevivi. Entre ser velho e morrer, eu prefiro ser velho, né? E as pessoas ficam pegando em pelos de ovo, né? Por exemplo, o Fabrício Faces, sei lá, né? Disse, me criticou porque eu pinto a minha sobrancelha. Fabrício, eu nunca pintei minha... Pelo nome Faces, deve ser algum cabeleireiro. Agora, se for, é ruim, porque eu nunca pintei a minha sobrancelha. Agora, se eu pintar, qual é o problema? Em que é que isso interfere no meu comentário, hein, Fabrício? Me explica, eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber por que eu não devo... Um dia, se eu quiser pintar a sobrancelha, eu pinto como já pintei o cabelo, cumprindo ordens do meu patrão na TV, e fiquei até a pandemia me impedir de continuar pintando. Agora, qual é o problema de pintar a sobrancelha, hein? Mas tem coisa pior, né? O André Leme disse que eu não devo entrar nessa areia de apoiar Ciro Gomes, porque eu entrevistei o Ciro Gomes. Aliás, uma entrevista muito boa. Não estou falando isso porque foi eu quem entrevistou. A entrevista é muito boa por causa do entrevistado sempre. Mas eu não apoiei o Ciro Gomes na entrevista. Eu gostaria muito que o André Leme me apontasse qual é a relação que existe entre entrevistar uma pessoa e apoiá-la. Olha, eu conheci o Lula em 1975. Olha, entrevistei o Lula várias vezes. Ganhei um prêmio S com a reportagem, melhor reportagem econômica de 1984, com uma reportagem sobre os operários do ABC, da qual o Lula fazia parte. E daí, eu nunca apoiei o Lula, nunca votei no Lula, nunca fiz campanha para o Lula. Tem gente que me escreve aí dizendo que eu sou esquerdista, que eu sou petista. Ao contrário, sempre fui contra o PT e entrevistava o Lula, como qualquer repórter em entrevista. Agora, nessa onda aí do Ciro, eu entrevistei o Sérgio Moro, o Tasso Gereissati, a Simone Tebet, o Alessandro Vieira, e aí? Isso quer dizer que eu apoiei algum deles? Não, apoiou o Ciro. Olha, minha gente, é o seguinte, isso nem me irrita, sabia? Eu acho engraçado, né? Às vezes até essa história de ficar apostando na minha velhice, como quem diz, vai pro asilo, tá? Isso é lamentável, quer dizer, isso é uma coisa que só mostra desespero e burrice, e estupidez e mentira. Olha, você está ganhando dinheiro de quem para falar contra... Alguém precisa ganhar dinheiro para falar contra o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro é uma fábrica ambulante de crítica. É um completo estafermo, um imbecil absoluto. Então ele vive na vida e produzindo sempre esse tipo de conflito. Precisa não, viu? Eu queria também hoje comentar uma coisa que eu sempre critiquei, que é essa sabatina em que o Senado se livra da obrigação de apoiar ou não indicados pelo presidente da República para alguns cargos, como embaixador, como chefe do Ministério Público Federal, como juiz do Supremo. É o caso da sabatina desta terça-feira com o advogado e procurador de carreira Augusto Aras, que está sendo reconduzido à Procuradoria-Geral da República. A sabatina é ridícula, não é sabatina. Eu já fui muitas vezes na minha vida de escolar, né, exposto a uma sabatina, sei o que é uma sabatina. Isso não é sabatina, isso é uma sessão de troca mútua de favores. Isso é uma prova
da verdadeira cumplicidade, pior ainda, daquelas coisas de Brasília, né? Do sistema político brasileiro, de promiscuidade dos sistemas, dos poderes. Oh, harmonia entre os poderes. Não, promiscuidade entre os poderes. E a sabatina é uma prova disso. Basta ver que a última sabatina que não aprovou um juiz do Supremo foi um juiz, aliás, foram 5 juízes indicados pelo Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, segundo presidente dessa república insana. O Augusto Aras é o procurador-geral da República, perfeito, não apenas para o Bolsonaro, que ele protege na tentativa de ser indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal, mas também para toda essa elite política corrupta de Brasília, que precisa de alguém para passar o pano. Ele é um passador de pano, mas não é só para o Bolsonaro, não. Para todos esses políticos que foram lá, de certa forma, cobrar a fatura nessa não sabatina para a sua indicação pela segunda vez à Procuradoria-Geral da República. Aí lá, por exemplo, uma pessoa lhe perguntou a respeito se ele servia ao governo ou ao Estado, e ele disse, até citou nessa resposta um querido amigo meu, um grande constitucionalista, o paraibano que morava em Fortaleza, Paulo Bonavides, que infelizmente não está mais entre nós, uma queridíssima figura, e que ele citou por ler orelha de livro. Ele nunca leu um livro do Paulo. O Paulo escrevia, inclusive, em sociedade, com aquele, como é que chamava aquele presidente da Câmara, que foi para Mombaça inaugurar o aeroporto, lá do Ceará também. Pois é. Aí a resposta dele foi mentirosa, porque ele não serve nem ao Estado, nem ao governo. Ele serve ao presidente, a ele mesmo e ao centrão, a velha elite política corrupta de Brasília, que manda no Brasil. Ao Arthur Lira, né? Antigamente ao Eduardo Cunha, o vulgo Caranguejo, etc. Olha aqui, o Aras é o procurador ideal dos velhos políticos, da velha política, dos donos da bola. E agora a bola está com o Centrão. Ele é beneficiário de uma Constituição feita ali por esse mesmo grupinho, que o apoia e que ele apoia, e que ele passa o pano. Que foi a Constituição que permitiu que ele, que era ao mesmo tempo advogado e procurador, ficasse como procurador e chegasse à Procuradoria-Geral da República. Desculpe. Bom, hoje também foi um dia de depoimento na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. E quem falou lá foi um cara chamado Emanuel Cattori, de uma empresa chamada Belcher, que foi representante no Brasil do CanSino, um laboratório chinês que produziu uma vacina caríssima, $17, e o Brasil ia comprar milhões. É mais uma pessoa ligada ao Ricardo Barros. Agora, esse pelo menos teve a dignidade de não negar a sua ligação com o Ricardo Barros, até porque o cara é de Maringá, onde o Ricardo Barros foi prefeito, né? E disse claramente no depoimento dele que foi levado ao Ministério da Saúde pelo Ricardo Barros. E aí, né? Quer dizer, que conclusão vai sair? A conclusão que eu tenho a dar é o seguinte: primeiro, era uma vacina caríssima. Segundo, o próprio laboratório chinês, da mesma forma que aconteceu com o indiano, né, cancelou a representação da empresa do seu Emanuel, né? Por quê? Por um problema de compliance. Eu sempre falei aqui. As vacinas que foram recusadas, que o Bolsonaro não quis comprar e que depois foi obrigado a comprar, tinham um defeito, compliance. Ele precisava de vacinas que permitissem intermediários que pudessem fazer o jogo da propina, o jogo da corrupção, né? É o seguinte, ontem eu mostrei aqui para vocês como é que o coronel Alexander Lacerda, que comanda de Sorocaba comandava 7 batalhões da Polícia Militar de São Paulo, convocou os seus amigos pelas redes sociais
para o ato golpista, bolsonarista, no dia 7 de setembro, uma data terrível, porque é a data da independência do Brasil, e os caras estão pregando um golpe para acabar com a democracia. Eu quero cumprimentar o governador João Dória, que o afastou, mas precisa mais, viu, doutor Dória? Precisa mais. Precisa punir com mais severidade. E eles nem vão reclamar, esse coronel é candidato a deputado, então, se ele for punido, ele vai usar isso para atrair mais bolsominions voadores, para votarem nele para deputado, como é o caso do coronel Daviazinho, da Polícia Militar do Ceará, que é um dos outros 6 estados que também andaram tendo coronéis da PM convocando para o mesmo ato golpista. Desculpe. O doutor Walter Faganiello Maierovitch escreveu um belo artigo na UOL, dizendo que a juíza Poliana Martins Alves foi precipitada quando liberou geral o Lula numa sentença de primeira instância em Brasília. O desembargador tem muita autoridade para falar isso. E a dona Poliana, ela se perde pelo nome, né? Antes de eu terminar hoje, eu quero verter aqui uma lágrima por Charlie Watts, o grande baterista dos Rolling Stones que morreu aos 80 anos. Vela por nós, Charlie. Até o Paul McCartney fez uma bela homenagem a ele. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.